módulo, então é mais de boa, né, o contexto como um todo. Por que não está aparecendo aí? Esse negócio moderno é complicado. Muito bem. Então a gente começa hoje falando sobre o ecoturismo, né? E o ecoturismo ele representa uma coisa bem legal para nós, assim, né? Ele meio que mudou assim, o patamar assim, do turismo, assim, ele mudou o turismo de prateleira, assim, vamos dizer assim, né? O que o ecoturismo fez para nós? Até a construção desse conceito, né, desse segmento de ecoturismo, a atividade era vista como bastante predatória. Né? Essa é a grande verdade. Né? Tinha-se uma visão do turismo unicamente daquele turismo em que vai muita gente para um lugar só, as pessoas, né, sobem um lugar que não pode subir, né, quebram coisas, arrancam coisas, né, depredam. Então era visto como uma atividade extremamente predatória o turismo. Assim, ele era mal visto, vamos colocar assim. O que é muito interessante, né? Pois a gente sabe de todo o histórico em relação ao Grand Tour, né? Filhos dos nobres, né, europeus, viajando para ganhar conhecimento e tudo mais, e isso, né, vem de uma elitização, depois entra numa coisa muito popular, e né, a partir do ecoturismo as coisas de volta mudam de situação, e é mais ou menos o que a gente vive hoje. Né? Os dois existem, né? Mas salvo, né, lugares bastante pontuais, as pessoas estão mais preocupadas com o todo. É claro que o ecoturismo não trouxe essa bandeira de conservação e preservação sozinho. Né? A gente tem um monte de outros fatores, né, atingindo, né, o público geral em conjunto, que faz com que as pessoas tenham um pouco mais da chamada consciência ambiental, essa sensibilização diferente. Então a gente vai tentar entender de onde surgiu, né, como que existe esse negócio chamado ecoturismo, entender mais ou menos o berço disso, para que possivelmente na próxima aula converse um pouco mais sobre atividades mesmo propriamente ditas do segmento. Era muito comum a gente começar a encontrar, vocês forem na biblioteca, está aberta aí, inclusive a biblioteca, né, vocês podem fazer um agendamento e irem lá, vocês vão ver bastante livro, principalmente do início do 2000, ali, 98, 2002, né, mais ou menos nesse período de efervescência, sempre nas primeiras páginas tinham duas informações assim, que eram idênticas de todos os autores, que era uma encheção de saco, eu já digo. O turismo é a atividade que mais cresce no mundo, de trazia lá os dados do turismo. E aí, dentro do turismo, o segmento que mais cresce, né, no turismo é o ecoturismo. Então, esse era um mantra, assim, chegava a ser chato, né? Que pegava todos os livros, todos os TCCs, tudo começava com isso. Então, ficou uma coisa meio maçante, meio repetitiva. Bom ou mal, isso fez com que bastante coisa mudasse, assim, né? A sociedade ficasse mais atenta, né? E principalmente em relação ao trade, tentar se adaptar ao máximo possível. Alguns casos foram bem de fachada mesmo, assim, mas tentar transparecer, tentar ser, né, visto como um empreendimento sustentável. E aí muitas coisas, né, surgiram de eco-coisas, né? A gente tem no litoral paranaense aqui, a gente tem um parque que é muito legal, inclusive. Acho que é Ecoa Park, alguma coisa assim. A Nathalie já dá um chat para nos auxiliar. Mas é para ser alguma coisa nesse sentido, Ecoa Park, que eles têm também lá o voo de balão ancorado, tem lá todo um contexto diferenciado, né, no meio da serra ali, né? Então é muito legal mesmo. E tem outros casos que não são tão propícios assim a essa aproximação da natureza, mas ainda que traz esse selo para ficar nesse pacote, né, de ecoempreendimentos. Né? Que vai ter bastante coisas disso. Muito bem, eu não vou colocar 1 milhão de definições. Se vocês tiverem mais interesse em relação a saber conceito propriamente dito, né, ecoa parte. Obrigado, Nathalie. Super legal, vamos lá um dia.
Não vou ficar enchendo vocês de definição porque não faz muito sentido, né? É só vocês darem um Google e perguntar o que é ecoturismo, vocês vão ter um monte de definição. Mas eu trago uma delas. Né? Eu trago uma definição bastante antiga, inclusive. Né? Uma definição de 2 décadas para vocês. O que Healy fala para nós, né? Que o turismo na natureza, né? O ecoturismo, né? Ele contribui para a conservação, ele gera fundos, né? Gera grana para as áreas que estão sendo desenvolvidas, cria oportunidades de trabalho para quem está lá, né? A comunidade local, e oferece ainda, né? Além de tudo isso, educação ambiental, né? Vários grifos aí. O que está em negrito sempre é mais importante, o negrito sublinhado é ainda mais importante. Por que essa definição tão antiga? Né? Porque ela transmite, de fato, a essência da coisa. Né? Vocês vão ter outras definições que vão um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, mas o cerne da coisa, né? O núcleo duro do conceito está aí. Né? Eu tenho que conservar o local, não faz o menor sentido eu tentar aplicar um segmento de ecoturismo num empreendimento, num espaço, né? Qualquer que seja ele, né, e ser predatório, né, porque eu estou me matando, né, então não faz o menor sentido, eu tenho que conservar para que eu continue existindo. Além disso, ele tem que gerar grana para que esse espaço seja mantido pelo turismo, né, faça com que as pessoas que moram ao redor, né, desse espaço sejam agraciados, né, com postos de trabalho, né, gerando renda para a comunidade local, né, e acima de tudo que ofereça educação ambiental. Né? E a educação ambiental, né, dá para falar um semestre sobre, né? Então, é bastante grande, bastante abrangente, e é o que deveria ter, né, desde os ensinos iniciais, né? Educação ambiental e patrimonial também. Assim como a educação financeira, né? Enfim, nossas grades curriculares deveriam ser bastante mexidas. Por que tudo isso? Né? Porque se eu tenho um espaço e eu estou contribuindo para que ele continue existindo, que deixe que as pessoas façam parte, se apropriem, né, economicamente desse espaço. E, acima de tudo, eu ofereço que as pessoas que estão vindo visitar entendam aquele lugar, né, como algo diferenciado, algo que a gente precisa, né, conservar. Muitas vezes esses lugares são bastante frágeis, né, eu consigo fechar um ciclo bem importante. Né, eu faço com que as pessoas não fiquem, que moram no local, né, não fiquem contrárias ao meu ambiente de trabalho, né? Então, eu podia plantar um monte de soja aí nesses bosques aí ao lado do rio, sei lá, podia represar essas águas aí, já não sei, sei lá, o que a galera quer fazer. Então, eu faço que as pessoas deixem de pensar dessa forma, porque elas, né, estão recebendo bônus, né, desses espaços, e quem vem visitar entende todo esse conceito e, em tese, leva alguma, né, alguma vírgula, alguma coisinha de tudo isso, né, para a sua vida. Princípio básico da educação ambiental. Então, esse é o fundamental para o ecoturismo. A gente não vou falar muito sobre atividades, né, do ecoturismo hoje, mas o ecoturismo ele é a forma mais branda de turismo que existe, sem dúvida nenhuma. Assim, então, ele praticamente ele não faz muita coisa. Assim, então, é um público que se diz ecoturista, é relativamente bom o número de pessoas que se fala, que se dizem ecoturismo, mas na prática eles não são tão ecoturistas assim. Né? O ecoturista, ele é aquele cara que vai, ou aquela pessoa, né, que vai até o espaço e ela praticamente só contempla, basicamente isso. Ela não faz muito além de contemplar. Né? Mas ela pode entrar, tomar um banho na água, pode, né? Mas se a pessoa pensar em descer de rafting, ela já não é mais ecoturista, já é turista de aventura. E a maioria das pessoas, elas são mais turismo de aventura do que o ecoturismo, do que o ecoturista, né? Tem uma diferença bem importante, né? O ecoturista, ele é mais passivo em relação ao espaço. E os outros tipos de turismo, não digo nem só o de aventura, ele é mais ativo. Né? Então, é muito de personalidade mesmo. Eu lembro que quando eu entrei no curso, provavelmente o Luiz Fernando fez isso com vocês também, né? Perguntou por que você está aqui, né? Qual que é o objetivo de vida de vocês? Até eu perguntei isso para vocês, né? Qual que era o objetivo, o foco de vocês? Né? E eu entrei no curso falando que eu queria trabalhar com ecoturismo. Né? E ao longo do curso eu descobri que eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque eu sou todo elétrico, eu sou todo retardado, então esse negócio de ir no espaço e ficar só olhando não é muito a minha praia. Eu entendo que tem lugares que não dá para fazer muito além disso, mas não é o que mais me chama a atenção. Eu gosto de interagir, né? Eu seria aquela pessoa que tá no meio da água ali, né? Molhando o pé e tal, já sou
mas não é muito o meu perfil. Mas é muito importante em relação a espaços que não dá para fazer mesmo. Então, é bem importante tomar esse cuidado. O que o ecoturismo envolve para nós? Né? Bem importante esses pontos-chave aí para nós. Né? Primeiro deles, utilização controlada da área. Isso vai acabar, né, mais ou menos impactando no terceiro item, né, que é a capacidade de carga. Mas essa utilização controlada da área, ela tem que ter um cuidado muito bem determinado mesmo. Então, se você vai fazer a pesquisa lá, você vai entender, né, o número de pessoas que cabem no espaço, vai ter trocentas metodologias que vão fazer isso diferente. Tem pessoas que pegam a área total do parque e dividem esse, tem que ter, sei lá, 2 pessoas por quilômetro quadrado, e esse é o número. O que é complicado, porque essas 2 pessoas podem estar tudo concentrado numa área bem pequenininha, que não adiantou nada. Você vai reunir uma série de pessoas lá, biólogos, antropólogos, geólogos, que vão dizer quais lugares são mais frágeis do que outros, para fazer com que essas áreas extremamente frágeis, ninguém chegue muito perto, então é uma possibilidade. Né? Vila Velha é assim, né? Na verdade, a maioria dos nossos parques são assim. De 100% da área que é protegida de fato, a área aberta para uso público da visitação, geralmente é bem menos de 1%. Então, as pessoas se concentram num espaço muito pequenininho, né? O que é fundamental. Né? Tem lugares que não é tão atrativo assim, né? Você vai andar pelo meio de um bosque, no meio de uma floresta, a paisagem não vai mudar tanto assim. Então, você pode restringir esse espaço a uma trilha menor, passa por algumas árvores que sejam mais significativas e tal, e não deixa a pessoa entrar muito na floresta, né? Até é perigoso, né? Há 1 ou 2 anos atrás, teve uma professora da UTFPR com seus alunos que foram até a Floresta Nacional de Irati e se perderam lá dentro, né? Parece que os alunos saíram e ela ficou com alguém. Não sei, você está tendo que passar a noite na floresta, então é meio complicado até. Então, você tem que ter um controle muito, muito propício a isso, né? Parece que acontecem algumas coisas meio malucas aí. Então, controla muito bem a área, né? Às vezes, não somente em relação ao número de pessoas fechadas, pode fazer por horários também. Em Noronha tem um caso bem legal disso, né? Tem as piscinas naturais, né? Tem o Recife de corais, tem os peixinhos lindos, maravilhosos e tudo mais, só que é uma área extremamente frágil, é um coral. Então, primeiro ponto de tudo, né? Você não pode passar protetor solar para entrar lá, né? O que é complicado, porque você está no calor do Nordeste, né? Dificílimo aquilo, né? Então, você sai torrado do passeio mesmo, né? É uma opção que você tem que fazer. E aí você não libera 100 pessoas por dia, né? Você libera 20 pessoas por hora, é mais ou menos assim o cálculo deles lá. Dessas 20 pessoas por hora, a hora começa a contar do momento que você entra na trilha. Então, você tem a trilha, você faz o passeio lá, não sei, por 10 ou 15 minutos até chegar à piscina natural, você chega lá, você escuta lá um monte de orientação, aí você faz, né, a flutuação no espaço ali, obrigatório uso de colete, snorkel e tudo mais, para não tocar o chão. Aí se faz, né, a flutuação por 15, 20 minutos no máximo, né, manda você sair e você retorna, né, para o início da trilha. Então, você levou 1 hora para fazer o passeio, mas na piscina mesmo você ficou 20 minutos, né, com outras mais ou menos 19 pessoas. Geralmente é o máximo, né, nunca dá menos que isso. Então, você faz um manejo da área em que a cada hora, durante 20 minutos, vão ter 20 pessoas. Né? Então, você tem uma visão extremamente controlada. Né? E se alguém furar a fila? Não fura, né? É impossível, né? Você tem que ir nos centro de visitantes, pegar um ticket lá, como se fosse um ingresso, você só entra na trilha, passando por um espaço específico, você entrega. É impossível você furar a fila, não tem como. E lá na piscina também é impossível você ficar mais do que o tempo determinado. Né? O que pode acontecer é alguém passar o bendito do protetor, né, e acabar entrando, né? O problema do protetor maior é que ele solta na água, né? E isso, eu não sou biólogo, né? Mas isso parece que afeta os corais, né, o protetor solar. Não sei bem certo os detalhes disso. Então, é uma forma de controle bastante efetiva, bastante eficaz, que funciona muito bem. Né? O que se faz lá? Além de se faz a flutuação, mas você tem mais, né, a contemplação mesmo da vida marinha, né, dos corais. Ainda que a gente perceba bastante pessoas enfiando a mãozona lá nos corais, acontece bastante isso. Acho que um pouco por curiosidade também, para ver se é molinha, se não é, não sei. Acontece. Então, visão contra a área.
Há necessidade do planejamento de uso sustentável, né? Já comentei com vocês no slide anterior, né? Tanto os recursos naturais quanto culturais, e aí, geralmente quem trabalha com ecoturismo se preocupa muito mais com a vertente ambiental do que cultural, o que é um problema, né? Então você acaba, por vezes, excluindo manifestações culturais, né, que fazem parte, né, de todo o ambiente, né, que inclusive é um diferencial do espaço, mas as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Geralmente a gente coloca aqueles freios de cavalo assim, que a gente olha só num foco, né? E isso acaba fazendo a gente perder algumas coisas. Estimativas de capacidade de carga, eu tenho certeza absoluta que a gente não vai conseguir falar nada sobre capacidade de carga esse ano, mas eu também tenho certa convicção que a Jasmine vai fazer isso com vocês no ano que vem. Então, vocês vão ver diferentes tipos de capacidade de carga. Não é nada impossível de ser feito. O problema maior em relação às metodologias de capacidade de carga é que elas pouco conversam entre si. Então, você não vai ter 15, 20 autores discutindo pormenores de teorias. Né? São geralmente 15, 20 autores que propõem 15, 20 métodos diferentes de abordagem. Então, isso complica bastante. Tem alguns casos mais específicos para ambiente, né, marinho, para ambiente terrestre, para ambiente que trabalha com gelo, para floresta, para manguezal. Tem uma porrada de diferentes estimativas, então é bem complicado isso. Né? Tem um que sempre a Jasmine usa, que é Cifuentes. O Cifuentes é o mais aceitável, ou pelo menos o mais popular, né, de todas as metodologias de capacidade de carga. Então, é uma saída para quem quiser dar uma lida, pelo menos, para começar a entender isso. Mas, geralmente, são cálculos, né, que vão prever mais ou menos isso. Né? Eu tenho uma trilha de tanto de largura por tanto de comprimento, o tipo de solo é tal, o tipo de vegetação é essa, a geologia local é essa, os animais estão aqui são esses, né? Eu tenho que pensar a partir desses dados, eu vou chegar num cálculo lá que vai dizer que X pessoas por dia não vai alterar as condições naturais daquele ambiente. É mais ou menos por aí. Né? Mas não vale a tempo de né, emplacar nisso. Né? Ano passado, lembro que a gente fez um trabalho que foi bem legal, que a gente fez tipo, uma estimativa de capacidade de carga do corredor de vocês ali, das salas de aula. Né? Então, media-se né, o comprimento todo dele, a largura dele, quantas pessoas cabem ao mesmo tempo, não sei o quê. Né? Esse cálculo, inclusive, hoje teria que ser revisto, né, por causa da pandemia. Então, você não pode ter pessoas mais tão próximas uma da outra, ainda que as pessoas não se preocupem muito com isso. Né? Para quem vai em banco, sabe bem como é isso. Né? O pessoal está tudo grudado um no outro, tá complicadíssimo. Além desses três, né, o quarto deles, monitoramento e avaliação constante. Então, eu tenho que ter pessoas que fiquem o tempo todo mesmo nesses espaços, né, entendendo né, o comportamento e o perfil dos visitantes, ver se as pessoas não estão saindo da trilha, se estão jogando lixo, se estão jogando lixo, né, se estão fazendo isso, eu tenho que fazer essa coleta, né, essa modificação, essa correção. Tentei ficar o tempo todo por ali. Para quem foi no Guartelá nos últimos anos, né, tem uma parte da trilha que vocês estão caminhando mais, e tem como se fosse tipo um teatro, né, um anfiteatro ao ar livre, que eu não tenho a menor ideia do que eles fazem ali, porque nunca me pararam ali para fazer alguma coisa. Mas possivelmente tem um espaço destinado a professores, né, ou o próprio parque mesmo, para fazer né, algum tipo de fala ali, né, algum tipo de conversa naquele espaço, né, um lugar bem, bem agradável de se ficar sentado. E logo atrás desse lugar tem aquelas fitas, tipo CSI, assim, aquelas faixas amarelas. Não passe, né? Área em. Não lembro qual é o termo específico, mas colocam a área em recuperação ambiental. Tem um termo específico que eles usam lá. Então você acaba chamando atenção também para esses espaços. Né? Às vezes, se você não deixar nada ali, também não é nada assim muito atraente de se pisar ali dentro. Né? Mas quando você coloca uma faixa amarela, a galera gosta, né? É só vocês verem como tem acidente, né? A galera gosta de seguir a ambulância, gosta de parar e ver carro tombado, gente morta, a galera adora isso. Então você coloca uma faixa, tipo, área em recuperação ambiental. Calma aí, aqui não passe. As pessoas vão até a faixa e ficam olhando, né? De repente, a partir disso você consegue fazer uma brincadeira da educação ambiental, explicar o porquê que aquilo está em área de recuperação, o que aconteceu naquele espaço. E de repente, de uma forma lúdica, aí você consegue também sensibilizar a partir do impacto. Isso funciona muito bem. Né? Os Estados Unidos trabalham perfeitamente com a questão da interpretação ambiental, e em muitos lugares onde que teve
queimadas, né, né, grandes áreas de queimada, tipo o Pantanal, que está acontecendo hoje, né, eles conseguiram fazer com que o impacto é negativo, né? Poxa, e no Pantanal hoje ele tá feio, né? Ele tá cinza, né? Ele tá sujo, né? Não é tão legal no Pantanal hoje. O Serviço Florestal norte-americano, que é o que cuida dos parques norte-americanos, eles conseguiram inverter esse processo, né? Então eles faziam com que as pessoas que fossem até lá para entender a função das queimadas, enquanto o ambiente também natural, né? Acontece também, né? Vocês acompanharem também o Parque Estadual de Vila Velha, alguns anos atrás, tinha um programa de queimadas controladas, logicamente, porque o fogo faz parte do manejo natural do espaço. Né? Você tem que ter um cuidado, logicamente, com isso. Então, eles faziam com que a pessoa entendesse isso. Pô, tá tudo cinza, tá feio, mas, né, depois que passar essa fase, né, a vegetação vai voltar, né, você tem o banco de sementes no solo que vai germinar de volta e tal, então essa é uma dinâmica natural, as árvores também têm um ciclo de vida, elas também vão morrer uma hora. Então, você meio que inverte o processo, né. Claro que isso não é uma desculpa para se tocar fogo na Amazônia e no Pantanal inteiro, isso não é uma estratégia para você continuar desmatando, mas é uma forma de tentar mudar a visão do teu visitante, é uma possibilidade. Fazendo tudo isso, você vai ter, né, uma gestão responsável, né, que vai envolver aquilo que eu comentei com vocês no slide anterior, né, gerar renda para a comunidade local, inserir as pessoas no ambiente, né, fazer com que não haja uma repulsa em relação a áreas protegidas. Né. Nós temos muito disso, né, que uma área protegida, uma casa tombada, são locais que perderam seu valor financeiro, né, então atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Na verdade, não é nada disso. Né. Aí vocês têm uma figurinha qualquer de Questão de Baku, na Malásia, um dos menores parques da Malásia. Se alguém já foi ou vai um dia para a Malásia, compartilhe com a gente suas informações. História de tudo isso, vamos lá. Puta, já foi 25 minutos. Como é que começou tudo isso? Né? Não é tão comum, agora está ficando um pouco mais comum, né? Da gente ter um espaço de recreação e o contato direto, né, com o meio natural ao ar livre. Né? Eu não sei se é um fator cultural isso ou não, né? Mas geralmente nos países menos desenvolvidos, as pessoas estão mais preocupadas do seu portão para dentro. Nos países mais desenvolvidos, as pessoas estão mais preocupadas com o portão para fora. Né? Então, é melhor eu ter um parque, uma praça, né, que eu possa ter esse contato minimamente que seja com a natureza, do que eu ter um quintal gigantesco, ter um bosque privado. Né? Então, tem uma diferença bastante cultural aí, não sei explicar exatamente o porquê. Mas é muito comum, né, em outros países, ter uma festa de aniversário no parque da cidade, por exemplo. Né? Então, aniversário lá da Rebeca, onde é que vai ser? Vai ser lá no parque ambiental. A gente não faz isso. Né? Nós não temos esse costume, né? Não é normal para nós, né? Geralmente são áreas privadas, né? Ou é na minha casa, ou é num lugar que eu loquei só para os meus convidados, num lugar fechadinho. Então a gente tem essa diferença cultural bem grande. Mas, né, em outros lugares, né, essa busca pela natureza, esse contato direto, ele é mais comum. Né? Então esse turismo ao ar livre, ele sempre existiu. Né? Um impulso bem importante aí são os parques nacionais, né? Então a gente deve ter visto, não sei se a gente viu ou não, mas o primeiro parque nacional do mundo é o Parque Nacional de Yellowstone. Tem aqueles, né, vídeos maravilhosos, né? Fantástico, o primeiro do mundo. Então aí, né, esse espaço ele foi conservado, ele foi protegido, visando, né, garantir a sustentabilidade da natureza, aquela coisa toda. O que é bem importante destacar também é que nessas áreas não dá para fazer muita coisa além disso, né? Não dá para plantar coisas lá. Então, né, é importante ser bastante crítico. Como os primeiros parques americanos, né, vem a primeira leva que a gente chama de ecoturistas, ainda que eles não tivessem esse nome especificamente. Outro elemento bem importante aí, nós tínhamos temos ainda até hoje, né, safaris de caça, que eram muito populares. Começo do século, e viraram esses, né, safaris de caça, e se transformam em safaris fotográficos, né? São outros elementos aí, a partir da década de 70,
Esse daqui é bem importante para nós. Aqui começa a mudar um pouco o foco mesmo do turismo, né, predatório, do turismo, né, pouco sustentável para essa paradigma que a gente tem hoje. E um dos maiores problemas de conservação é que a gente tem uma economia concentrada, né, um desenvolvimento concentrado na economia que, né, procura indiscriminadamente, né, se apropriar dos recursos naturais e explorar isso. É maluco assim de ver, né? Essa semana estava no UOL um asteroide, um meteoro, não lembro qual que é o termo técnico dele, né, que está sendo monitorado há muito tempo, mas ele está muito, muito longe e descobriu que o meteoro está enferrujando. Né? Então, os ventos solares estão impactando nele, ele está mudando, né, a sua camada exterior está ficando enferrujada, né? Um termo bem chulo, que não é bem exatamente isso. E aí a notícia, né, falava um pouco sobre isso, mas acima de tudo ela trazia né, o dado econômico do asteroide, né, que o asteroide é composto por vários metais raros, metais preciosos, incluindo ouro. Né? Então, foi colocado lá uma estimativa de tanto de ouro que tem nele, trazer ele para cá e ele seria equivalente a, sei lá, 10, 15, não sei quantas mil vezes lá o PIB do mundo inteiro, né? O valor que ele tem agregado nele. Né? Os astrônomos não estão preocupados com isso. Né? Não é essa a nossa maior preocupação, né? A gente tem que começar a entender outras coisas além né, do valor econômico, e o que é um problema muito sério, né? Essa questão de se basear tudo na economia, né? Então, a gente viveu um problema muito sério em relação a um vírus pensando na economia, né? Se todo mundo parasse, a economia ia quebrar e tal. Então, a gente tem alguns valores diferenciados aqui de que seria o lógico para nós. Ontem, o Rodrigo, inclusive, comentou isso na fala dele, né? Que o tratado lá da exploração da Antártida, né, vai ser debatido de volta em 48, eu acho, 2048. E aí ele falou, né, que na percepção dele, né, toda a Antártida deve ser protegida ainda, né, de exploração comercial por pelo menos mais 100 anos, né, a percepção que ele tem. Né? Então, vai acontecer? Duvido muito, né? Duvido muito mesmo que a gente preserve por mais 100 anos aquele espaço, né? Então a gente está desesperado atrás, né, de manter a economia tal, da economia circulando. Então é bem complicado isso. Então, com esses elementos, né, a gente tinha até então, né, começa a olhar para a natureza e olhar, né, com uma forma, né, diferenciada, né? O que dá para fazer nesses locais? O que é bem importante destacar? Que, né, grana, né, investimento para a conservação do espaço, ele quase nunca tem. Né? Ainda que a gente ache meio absurdo falar isso, né? Pô, o Brasil não tem dinheiro, isso aqui e tal. Né? Mas nunca tem para o que eles querem, na verdade. Né? Eu vi alguma coisa né, do governo federal falando antes de ontem, né, em relação a alguma polêmica sobre a privatização da unidade básica de saúde, dos postinhos de saúde, né, um estudo e mais, e eu ouvi o presidente comentando que não tem dinheiro, né, é uma forma de tentar fazer com que continue oferecendo para a população e tal, né, terceirizando os espaços e tudo mais, porque não tem dinheiro para manter tudo isso. Né, só que dinheiro para fazer uma outra renda lá, a Renda Brasil tem, então não faz sentido nenhum, né, então é bem complicado isso. Mas né, são as prioridades de cada lugar. Então, nós nunca tivemos muita grana para a natureza. Teve um fórum há uns 2 ou 3 anos atrás com o pessoal da Argentina que veio para cá conversar com a gente e eles comentaram, né, que as estratégias que eles tinham para conservar, né, a natureza. Mas né, a Argentina tem um potencial gigantesco também, além, né, da parte cultural deles, né, tem a Patagônia, né, então é incrível. E eles comentaram, né, falaram toda a estratégia deles, coisas fantásticas, coisas muito legais, assim, muito plausíveis. E aí, no final da fala deles, falaram assim, tipo, olha, a gente está tirando leite de pedra, né? Para a gente conseguir lá, né, sei lá, 1 milhão, né, vamos pôr de pesos, né? É uma luta interminável, né? Para vocês, 1 milhão de pesos não é nada, né? E faz algum sentido mesmo, né, isso. Então, eles fazem muito menos com, né, muito mais com muito menos. Então, a gente precisa encontrar algumas outras fontes. Entre essas outras fontes, né, para preservar a natureza, entra o turismo.
né? O que é um problema inicial, né? Porque o turismo, antigamente, ele é visto como, né, algo ruim, né? Algo como um inimigo, né? Então, as pessoas vêm para cá, mas elas não querem apreciar a paisagem, elas querem, né, subir na rocha de Vila Velha, escrever o nome delas ali dentro, levar um pedaço para casa. Então era um problema muito sério, né? Então tinha um passado que não era dos melhores, né? Tinha um histórico não muito bom. Então a galera não confiava muito nele, né? Mas, né, é talvez a única possibilidade. Eu não posso plantar, eu não posso extrair, eu não posso minerar, eu não posso fazer absolutamente nada, né? Então talvez o turismo resolva para nós. O que é um saco, né? Geralmente os governos eles acabam com o espaço e eles chamam os turismólogos para arrumarem aquele espaço. É um inferno, né? Poxa, por que cagaram todo na paisagem demais? Agora a gente tem que vir aqui e construir um parque, né? E fazer isso que dá certo. Tá? É bem chato, mas acontece. Só que o turismo conta muito a favor dele a possibilidade, né, que ele gera em obter, né, recursos, obter grana, né, com fontes que não são do governo. Então, independe do governo. Se você tem um espaço que está sendo visitado, está cobrando ingresso, cobrando tudo mais, ele vai começar a arrecadar dinheiro, né, o prefeito querendo ou não, o governador querendo ou não, vai acontecer da mesma forma. Então, é uma possibilidade bastante viável. É, alguns lugares estão mais fáceis para o turismo, né, o tal do potencial, do que outros. Né? Tem alguns lugares que não precisa ter nada e vai ter visitantes, né? Incrível. Né? E tem lugares que são muito comuns, né? Uma cachoeira e tal, é muito normal, e aí você vai precisar colocar outros elementos. Tem que né, a tal da infraestrutura, né? Você tem que estruturar muito bem o ambiente para que ele se torne, né, um ambiente mais amigável, né, para a visitação, e isso vai ter a possibilidade, mas essa é uma outra discussão. Como é que começou, né, esse novo conceito que não tinha um nome ainda, né? Não existia esse tal de ecoturismo ainda. Tem 5 minutos só. Alguns lugares não tem o que fazer, né? Acabei de comentar para vocês. Alguém já foi para o Perito Moreno lá na Argentina? Se alguém for, coloque no chat para enriquecer a nossa discussão, por favor. No ano passado tinha uma menina que a mãe dela foi e ela não tinha ido, mas já ajudou um pouco também. Perito Moreno fica no extremo sul, né? Não é exatamente extremo sul, mas é quase no extremo sul do nosso continente. Uma geleira gigantesca, não sei o tamanho dela, né? Mas ela é gigantesca. O que é legal do Perito Moreno é que ele, né, esse bloco de gelo gigantesco, né, ele acaba represando as águas de um lago, né? Que eu não sei se o nome dele é isso mesmo, mas eu sempre entendi ele como o Lago Argentino, né? E aí tem, né, vários, né, afluentes, deve ser afluentes, o termo técnico, né? Que vão jogando água ali e esse bloco gigantesco ele vai represando essas águas. Né? Chega a dar 30 metros né, de altura de represamento de águas. Como você tem muita água represada, você tem uma pressão muito forte nessa geleira. E essa pressão muito forte da geleira faz com que a geleira se desloque um pouquinho. Né? Então ela fica indo para um lado ou para o outro, né? De grosso modo falando. Entre ir de um lado para o outro, né, vocês estão vendo que ela está cercada de algumas montanhas. Né? Ela bate nessas montanhas e né, com esse impacto, ela faz com que a parede da geleira se desmorone, né, desaba, né, essa borda da geleira. É um espetáculo para quem está lá assistindo isso. Né? É muito legal. Você fica mais ou menos a 200 metros desse. Fica mais ou menos nessa foto aí, mais ou menos 200 metros, né, da geleira. E aí você discute, né? Você vê aquilo se partindo, caindo, aquele som que parece um trovão. É um espetáculo para assistir isso. Esse desabamento ele vinha ocorrendo com uma frequência bem irregular, assim, mas uma frequência de mais ou menos a cada 4, 6 anos, né? Agora esse processo está se acelerando cada vez mais e também, né, tinha um momento bem importante aí que esse desabamento ele só acontecia no final do verão, assim, então passou a estação inteira esquentando o espaço e no finalzinho, no limite, né, era mais comum de acontecer isso. Né? Parece que já aconteceu nos últimos anos, ou pelo menos uma vez eu tenho certeza que aconteceu isso, já aconteceu no meio do inverno. Né? Então, ligou um alerta. Né? Então, o que está acontecendo? Que no inverno não poderia acontecer isso. Né? E vem a discussão do aquecimento global. Né? É bem provável. Então, não tem o que fazer lá. Dá para você observar isso. Né? E se tem uma possibilidade
bastante considerável de você ir lá e não ver o desabamento, se é o ponto principal, né? Se é aquilo que mais te chama atenção. Mesma coisa que sair de casa e ir até Itaipu para ver o vertedouro aberto. Você tem uma possibilidade bastante grande de nunca ver aquilo aberto, né? Eu já fui algumas vezes para Itaipu e eu nunca vi o vertedouro aberto, jamais. Então, é claro que você tem umas possibilidades maiores em relação a Itaipu, né? Um período gigantesco de chuva, lógico que vai estar aberto. Mas, né, não é o caso assim, de eu querer ver isso. Né? Mas para uma viagem um pouco mais longa, aí seria mais interessante. Né? O que dá para fazer além de observar isso aqui? Você pode caminhar por cima da geleira. Mais nada. Mais nada. Tem alguns caras de aventura extrema, que já não é ecoturismo, que os caras, né, fazem. Como tem uma pressão muito grande de água, né, isso abre algumas espécies de túneis dentro dessa geleira. As pessoas fazem, né, alguns trabalhos de aventura nesses espaços. Né? Mas não é o comum. Né? Na verdade, não é um público muito específico mesmo. Né? Mesmo a pessoa que gosta de aventura, gosta de rafting, mergulho e tudo mais, não é para a pessoa que pode entrar num ambiente desse tão inóspito. Né? Então, a pessoa tem que estar muito bem preparada. Então, você pode caminhar por cima e você pode observar, é isso. Então, não tem muito o que eu fazer, não posso plantar nada aí, não posso gerar energia elétrica, vou trabalhar com o turismo. Então, um dos começos aí. Né? Só para a gente finalizar, né, porque não vai dar para a gente continuar. Sim, eu acho, eu não lembro o que tinha perguntado, Nathalie, agora para eu ver, eu acho. Mas, enfim, né, complemente para nós. Desculpa. Outro lugar, né, que a gente tem um potencial não, né, já é uma realidade, né, sempre foi uma realidade, são as Ilhas Galápagos. Né. Não sei se alguém já foi para Galápagos também, né? Eu já afluentes. Obrigado. Então, são vários afluentes que fazem com que, né, a água seja represada, né, pelo glaciar Perito Moreno. As Ilhas Galápagos, elas são de origem vulcânica, bastante parecido com vários dos lugares aí. Formado por um monte de ilhas, né? São 13 que são maiores do que outras, né? Tem várias outras menorzinhas, pequenininhas, e ele fica no Equador, né? Então, se alguém for para lá algum dia, né? Na verdade, não fica bem no Equador, né? Fica, né? É uma ilha, né? Então, está isolado, mas pertence ao território do Equador. Nesse lugar tem essas tartarugas, né? Bem famosinhas, né? Talvez seja uma coisa, né? Um elemento de vida mais famoso de Galápagos sejam as tartarugas. Tem uma quantidade absurda de tartarugas, não lembro exatamente o número delas, mas assim, 2 espécies das tartarugas gigantes, né, de Galápagos, elas já foram extintas. Das 15 que existem, só tem 10 que estão livres na natureza, 5 que já estão só confinadas, não tem mais. E a morfologia, não sei se eu posso falar morfologia para um casco de tartaruga, né, não sei se o Emerson está isso, não qualquer coisa me xingue, Emerson, mas o formato do casco da tartaruga, né, que eu vou chamar de morfologia agora, ela difere de uma ilha para outra. Né? Não sei explicar o porquê, porque, né, tem que ler algumas coisas mais específicas da biologia, provavelmente por causa da alimentação, sei lá, não sei. Mas tem uma diferença bem grande em relação, né, às tartarugas que estão, né, distribuídas pelas ilhas. São espécies endêmicas, né, as tartarugas gigantes. Né, talvez a mais famosa delas fosse o George, né, George solitário, que eles falavam, né, que já morreu, né, a última de sua espécie. Está empalhado hoje em tudo de visitantes lá de Galápagos. Por causa dessas diferenças, né, dos casos da tartaruga aí, um cara bastante famoso, que vocês já ouviram falar, chamado Darwin, né, que ajudou a construir a teoria dele, né, de evolução das espécies. Né. Então é muito legal isso. Né. A totalidade da reserva selvagem dessa ilha, né, ela é fantástica, né, ela não tem só as tartarugas, ela tem outros elementos, tipo esse bichinho aí, né, que parece, sei lá o que parece isso, né, parece um lagarto, né, não sei explicar para vocês o que parece, mas no sentido correto, né, da espécie, ela é uma iguana. Na verdade, ela é uma iguana marinha, e é a única iguana marinha do planeta. Então, tem os hábitos marinhos. Ela come algas e tudo mais, e elas, de novo, só existem em Galápagos. Né? Então, Galápagos é fantástico, né? É incrível em relação à questão de vida, de potencial de observação de vida, de estudo, né? É fantástico.
Depois, né, desses dois exemplos, tem alguns outros projetos que eu não vou citar para vocês aqui. Eu vou terminar a aula nesse slide aqui, que eu já passei bastante do horário. Tinha alguns outros projetos também, né, que ainda sem esse nome de ecoturismo. Né? Então, algumas experiências na África. Né, a África tem o chamado Big Five. Né, você já deve ter ouvido falar do tal do Big Five. São, né, 5 animais diferentes, né, que compõem os 5 grandes, vamos colocar assim. Né? 5 grandes é o elefante, lógico, né? O leão, o búfalo, o leopardo e o rinoceronte. Né? Todo mundo, quando fala em Big Five, a galera já pensa em girafa, né? Mas a girafa está fora do Big Five. Né? Então, a África, com os projetos do Big Five deles, né, eles acabam tentando mudar também, né, a questão do safari de caça, né, para o safari fotográfico. Bem importante aí, também ainda sem esse nome de ecoturismo. No Caribe, também, né, essa questão da observação da vida, né, principalmente voltada aos golfinhos, né, até hoje a gente tem a ideia dos golfinhos no Caribe, né. A Europa, por sua vez, tem alguns projetos de turismo que a gente vai entender mais como o turismo rural, só que o turismo rural da Europa é tipo outro universo em relação ao turismo rural nas Américas do Sul, por exemplo, né, porque lá o rural deles não é tão rural assim, né, o rural deles tem asfalto, então é bem diferente. Mas é alguma coisa nesse sentido também, né, em relação a essa interconexão entre o espaço que não é extremamente urbanizado com um espaço um pouco mais natural, né, que é o que sobrou deles lá, né? Então, essas eram as iniciativas da Europa. Na América do Norte, aí não tem como fugir em relação aos primeiros parques do mundo, né? Yellowstone e Yosemite, né, principalmente, que vão chamar a atenção, né, para a utilização do espaço com outra vertente que não a econômica de exploração, né, de mineração, né, de plantio e outras coisas. Paralelo a esses projetos que foram, né, pipocando, né, de forma meio isolada, né, começamos a estudar isso, né? Qual que é a demanda para esse espaço? Uma galera quer ir mesmo, né? Será que dá para fazer aniversário da Rebeca no Parque Ambiental ou será que não? Começamos a fazer uma pesquisa em relação a essa demanda e também em relação à tendência mesmo. Né? As pessoas estão um pouco saturadas de ambientes extremamente urbanizados, né? Para nós é muito legal ir para, né, Nova York, visitar a Estátua da Liberdade, né, ir para o Rio e ver o Cristo Redentor e tal, né, mas para quem está lá não é tão legal, assim, né, é uma coisa bem comum, né, talvez o legal deles seja ir para um lugar interior e ver galinha solta, por exemplo, não tenho a menor ideia, né, mas você acaba ficando saturado da tua paisagem, né, acaba sendo muito comum para você acaba, não sei se desmerecendo, mas pelo menos não se interessando por ela, né, a primeira vez que eu fui até o Rio de Janeiro para visitar o Cristo Redentor, a gente estava no metrô, tipo, pô, vou para onde agora? Onde que eu pego? Meio, né, bem turista mesmo, procurando papel, né, para ver o lugar que ia. Uma moradora do Rio, né, viu que a gente estava meio perdido, veio conversar com a gente, falou, se quer ir para Cristo, pega tal estação, pega tal metrô, vai descer em tal estação, não sei o que, explicou tudo para nós. Daí a gente perguntou alguma coisa para ela, assim, tipo, não era exatamente se era legal lá, era alguma coisa, se valia a pena ir lá primeiro ou ir em algum outro lugar primeiro, alguma coisa nesse sentido. Assim, ela falou assim, olha, não sei dizer porque eu nunca fui. Né? Então, tanto faz, né? Não sei quantos parisienses vão, né, na Torre Eiffel, né, todo ano, por exemplo. Não tenho a menor ideia. Né? Mesma coisa de perguntar quantos pontos vocês vão até Vila Velha anualmente. Né? São muito poucos mesmo. Né? Então, com base nessas, né, demandas e tendências do mercado, as pessoas querem sair desses ambientes mais urbanizados, entendeu-se que a interesse da natureza estava despontando como algo muito importante, né, como algo extremamente atrativo, diferente do normal, né, que isso traria, né, algum diferencial, algumas possibilidades de expansão de negócios aí. Eu vou encerrar por aqui, que eu já estourei quase 10 minutos da minha aula. No dia 10 a gente continua isso, né, mas não tem muito problema. Beleza? Falei pra cacete hoje. Pra variar um pouco, né? Vocês não interagem mais, né? Vocês estão bem mais quietinhas ultimamente. Eu não sei o que tá acontecendo. Todo mundo tá cansado de aula online, né? Acho que a verdade é essa. Deixa eu parar de gravar aqui. Peraí.